Bom dia para você que está chegando para mais um Café com Edu. Queridos religiosos, estamos aqui de novo, religiosamente, toda terça-feira, eu e você aí, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, ou seja lá onde você esteja nessa manhã de terça-feira. É sempre um enorme prazer. Pois é, morre Ivone Lara, que cantava com a alma. Isso aí, Lu. Aliás, eu vou pôr aqui em homenagem. Eu vou desligar a música e vamos fazer um tempinho de silêncio aqui. A moment of silence. Um momento de silêncio. Muito bem. Vou voltar aqui com a música. Estamos ao som de Norah Jones hoje, Those Sweet Words. E esse momento de silêncio foi para a querida Ivone Lara, que está neste momento provavelmente num lugar em outra dimensão, né? Lembrando só que, se é a primeira vez que você está me assistindo aqui, eu sou o Edu Zaidental, sou eu empreendedor. O que raio é eu empreendedor? É o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Eu acredito basicamente em duas coisas nessa vida. Quer dizer, eu acredito em um monte de coisa, mas duas coisas são pilares fundamentais para mim. Eu acredito em Ubuntu, que é uma filosofia, é um jeito de viver africano maravilhoso. Eu sou porque você é e você é porque nós somos, então eu acredito muito em interdependência e acredito muito em empreendedorismo. Eu acredito verdadeiramente que o mundo vai ficar melhor se cada um se olhar, se perceber, enxergar sua essência, entrar em contato com essa essência e aí finalmente colocar isso em prática nas suas diferentes dimensões da sua vida, familiar, profissional, hobbies, espiritualidade e assim por diante. Então é disso que eu tenho dedicado minha vida, esses 40 anos, mais conscientemente os últimos 10, 15 anos. E aqui na terça-feira, toda terça-feira, 8 horas da manhã, tem algumas pessoas queridas aqui que me acompanham semanalmente. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu estou aqui com você para compartilhar minhas reflexões, minhas ideias e a gente bater papo, até porque vocês fazem perguntas, trocam ideias e tal, e a gente vai trocando aqui. E o tema que a gente tem, que eu trouxe hoje, é o que precisamos desaprender, o que você precisa desaprender para seguir a tua jornada empreendedora. Ainda eu estou, confesso que decantando minha viagem para a África do Sul, né? Então, como vocês viram semana passada, eu estava no Café com o Edu da semana passada, eu falei um pouco sobre os meus grandes aprendizados. Eu fui, para quem está me assistindo agora e não sabe dessa história, eu fui na semana retrasada para a segunda Conferência Mundial Ubuntu, que aconteceu em Cape Town, cidade do Cabo, na África do Sul, na origem, no berço da filosofia, do conceito, do jeito de viver Ubuntu, né? Tivemos palestras incríveis, dormimos na ilha, em Robben Island, onde o Mandela ficou preso durante 18 anos. Tivemos palestras maravilhosas com pessoas que viveram com o Mandela. Então foi um marco, assim, né? Foi uma jornada incrível e com pessoas de diferentes países, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Estados Unidos, Peru, Brasil, né? Espanha. E aí eu tô inspirado, ainda tô lendo esse livro aqui, ó.
acho que aparece meio trocado aqui para vocês, mas é Doing Life with Mandela, My Prisoner, My Friend. É um livro feito pelo Crystal Brunt, Mr. Brunt. A gente teve uma palestra com ele, ele é o guarda, o warder, que cuidava do Mandela durante muitos anos da prisão. E a gente teve a felicidade de ter uma palestra com o próprio Crystal Brunt numa manhã, na quarta-feira, quando a gente estava lá. E aí, obviamente, ele autografou o livro, e eu comprei o livro, e estou lendo o livro. Estou adorando o livro. E uma coisa que me chama a atenção, e eu queria compartilhar aqui com vocês, é o quanto, até nas páginas iniciais, ele declara o quanto tanto ele quanto o Mandela nasceram no interior da África do Sul, em fazendas, né? Óbvio, em realidades muito diferentes, né? Porque o Crystal Brunt era branco e o Mandela era negro, mas no interior, em fazendas e tal, e eles brincavam juntos, né? Não os dois, né? Mas brancos e negros, as crianças conviviam juntos, né? Nas brincadeiras. O próprio Crystal Brunt, inclusive, ele ressalta que ao longo da vida dele ele foi aprendendo o apartheid, tanto ele quanto o próprio Mandela. Eles foram aprendendo o apartheid, porque... E é isso que para mim é um super insight, né? O quanto organicamente, estruturalmente, essencialmente, eles nasceram se gostando, né? Curtindo, brincando, criança. E o quanto a estrutura da sociedade, aquela cultura montada foi doutrinando, tanto que as escolas aí eram separadas, então tinha escola para os brancos, escola para os negros, eles não podiam andar nos mesmos veículos, e o quanto eles foram aprendendo a segregação, a separação, a exclusão. Tem uma frase maravilhosa do Mandela que me chama muito a atenção. Eu não vou saber de cor exatamente a frase, mas é algo do tipo: a gente não aprende, a gente não nasce odiando alguém. A gente aprende a odiar alguém. E ao mesmo tempo que você aprende a odiar alguém, é possível você desaprender e aprender a amar, né? E isso é que me chama a atenção, né? Assim, o quanto na nossa estrutura familiar, na nossa estrutura cultural, o país onde a gente nasceu, o estado onde a gente nasceu mesmo, pegando o Brasil, que é gigante, né? O quanto a gente aprende um monte de coisa e que ao longo da vida a gente vai percebendo que mas peraí, por que é que eu penso assim, ou ajo assim, ou acredito nisso piamente, né? E acho que um dos maiores aprendizados que eu estou tendo nesses últimos 3 anos, com todas as transformações que eu estou passando na minha vida, profissional, pessoal, de tudo quanto é lado, né? Relação com dinheiro, meu corpo físico, emocional e assim por diante. O quanto nós precisamos desaprender um monte de coisa que a gente aprendeu. O quanto a nossa jornada é desaprender algumas crenças, alguns julgamentos que a gente aprendeu quando a gente nasceu e foi criado. Por exemplo, culturalmente aqui no Brasil, o que é que a gente precisa desaprender, né? Por exemplo, uma coisa que a gente precisa desaprender muito é que a gente não pode mudar, que a gente é impotente, que o nosso país não tem jeito mesmo. Eu, desde criança, escuto isso. E olha a situação onde nosso país chegou, né? Então, ou mesmo, uma coisa que a gente precisa desaprender muito é
culturalmente também, eu já falei sobre isso em um outro Café com Edu, é o quanto a gente abafa a raiva, né? Ao a gente não acessar a raiva culturalmente no Brasil, a gente não tem a energia de colocar limites, de dizer não, da gente não dizer não, basta, isso chega, eu não quero mais deste jeito. E o quanto muitas vezes socialmente a gente está sendo permissivo e deixando e permitindo todas essas maluquices que o nosso país tem passado nos últimos anos. O que é que você precisa desaprender? E é muito louco porque como é tão introjetado, né, é tão enraizado, a maravilha da gente poder olhar outras culturas, interagir com outras perspectivas de mundo, nos ajudam. O diferente, a polaridade oposta. E aqui é que está a chave da história, né? Teve uma das palestras que eu assisti na África do Sul com o senhor William Esterhuis, que foi um dos negociadores para o fim do apartheid, né? Ele representava os brancos nas mesas de negociação que aconteciam em Londres, onde a Ari agora está, em reuniões secretas. E ele falava a importância da gente conseguir dialogar com o inimigo, né? Inimigo. Porque lembra, quando a gente era criança, não era inimigo. Era um outro ser humano. Era só uma outra criança que a gente até podia brincar. A gente aprendeu a odiar. A gente aprendeu a excluir. À medida que a gente aprende a excluir, a gente aprende a odiar, a gente também pode desaprender. E uma das grandes chaves dessa história é dialogar com alguém muito diferente de você, com alguém culturalmente muito diferente de você. Alguém que pensa radicalmente diferente de você. Para inclusive você questionar suas próprias crenças, os seus próprios formatos, né? A gente vive uma polaridade absurda no Brasil hoje e a chave para a nossa história é a gente poder dançar entre as polaridades. A gente já fez um Café com o Edu, já fiz um Café com o Edu aqui só sobre polaridades. E então a chave da gente poder dançar e perceber e conseguir dialogar com alguém que pensa muito diferente de você. Deixa eu entender quais são as razões, o que é que faz você defender, o que é que faz você contrariar, culpar. Vamos dialogar. Tanto que uma das grandes coisas que... Teve um debate, né, quando eu fui para a África do Sul, teve um grande debate lá, a gente assistiu algumas palestras, e teve uma coisa chamada TRC na África do Sul, logo depois do Apartheid, Truth and Reconciliation Commission. Foram tribunais, né? Tribunais informais, vamos dizer assim, de reconciliação entre torturados e torturadores, pós-apartheid, né? Foi inclusive num filme chamado In My Country, Em Meu País, que eu descobri a palavra Ubuntu, e é um filme que trata desses tribunais, né? Que fala sobre esses tribunais, que inclusive encena alguns desses tribunais, né? E teve um debate, né, na África do Sul, o quanto foi efetivo esses tribunais ou não, né? E na minha opinião, na minha perspectiva, depois de assistir as palestras, obviamente eu não vivi lá, eu não sei, mas eu vou te dizer que foi um super passo. O problema foi a promessa só, né? Quando diz Truth and Reconciliation Commission, muitas críticas em relação a realmente trouxe a verdade e a reconciliação, mas na verdade a proposta daquilo não era exatamente trazer isso, mas era o caminho para, era a busca de, né? E o quanto enxergar o outro lado e ver o outro lado foi importante, né? E aí por que eu estou dizendo que é tão importante a gente olhar e conseguir ver o outro lado? Para descobrir o que é que você precisa desaprender. Quais são os julgamentos, crenças que você tem, que eu tenho dentro de mim, que eu preciso desaprender. Eu estou num movimento enorme de desaprender, por exemplo,
a ser bonzinho. Isso já faz tempo, né? Muitos anos que eu estou tentando desaprender isso. Né? Colocar limites, isso quer dizer, não colocar limites é uma coisa que eu preciso desaprender. Né? Desaprender a que só a minha cabeça tem as respostas. Esse é um puta exercício que eu estou tentando aprender. Depois de ter feito o ACP, que é o curso de formação em coaching ontológico, ano passado, algumas pessoas que estão me assistindo aqui já fizeram também, querida Pri, do sul do país, beijo grande, também fez. E, aliás, turma lotada, viu? Vou dizer para vocês, aliás, boas inscrições aí, né? 230 pessoas vão começar o curso, a formação, daqui a uma semana no Chile. Sendo que, de novo, outro recorde brasileiro, 24 brasileiros estarão lá. Mas voltando, né? Aprendi o ano passado, corpo, emoções, coisas que eu era analfabeto. Então eu estou desaprendendo, eu preciso desaprender, eu preciso dialogar com a minha cabeça de que não é ela que tem todas as respostas. Como é que eu escuto o meu corpo? Como é que eu escuto minhas emoções? Então é isso. O que é que você precisa desaprender? Não tem mínima ideia? Vai dialogar com alguém muito diferente de você. Principalmente aqueles que te dão raiva, sabe? Aqueles que te irritam. Vai tentar dialogar com uma galera assim. Para você poder questionar algumas crenças, mas com a abertura de você se olhar, se enxergar, etc. Grandes recomendações que eu tenho aqui para você. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Doing Life with Mandela. Eu já li alguns livros do Mandela, né? Esse é um outro e está sendo uma grata surpresa. Eu também estou num processo de desaprender um monte de coisa. E acho que isso tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? O encontro de você com você mesmo, certo? Augusto está escrevendo aqui, ó, precisamos desaprender a criar preconceitos. Muito bom, Augusto. É isso aí, preconceitos. Na verdade, os preconceitos, pelo menos eu aprendi isso, né, Augusto? Que a gente tem um monte, né? O que a gente precisa é revisitar esses preconceitos, né, constantemente, né? Os julgamentos que a gente faz, de alguma maneira fazem a gente ter padrões, a gente conseguir navegar pelo mundo, né? Preconceitos, né, nesse sentido, né? O que a gente precisa é saber questionar, né? Por exemplo, a história linda disso daqui, né? Desse livro aqui, né? Da relação dos dois, né? O quanto eles aprenderam a odiar uns aos outros e o quanto na relação dos dois na prisão eles foram percebendo it's another human being. É simplesmente um outro ser humano como eu. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Partimos daí, né? Todo o resto são construções que a gente faz, né? Todo o resto são construções que a gente faz. Partimos de eu sou um ser humano e você é um outro ser humano e a gente tem necessidades, aliás, muito parecidas, necessidades básicas como comer, dormir, ir no banheiro e assim por diante, né? E é isso, né? A Bia está escrevendo aqui, ó, precisamos desaprender sobre escassez e aprender sobre abundância. Muito bem, meu, concordo plenamente. Também aprendemos isso, né? E é incrível como a gente foi introjetado que vai faltar, que não tem para todo mundo, que você precisa acumular muito porque vai dar merda em algum momento, né? E o quanto, cara, a natureza, nosso corpo não é feito desse jeito, né? Um sistema super interdependente e incrível, né? Maravilhoso. Sassá escrevendo aqui, ó, desaprender a criar expectativas em relação às pessoas e situações e passar a viver o hoje e aceitar os fatos sem ficar decepcionada. Muito bem. Muita gente aqui. É isso. Temos muito que desaprender. Fica a reflexão. O que você precisa desaprender? O que você vai fazer a respeito ao longo dessa semana? Ou fazer ou sentir, né? Olha, ó.
Ó, o fazer já é uma coisa que eu também tô desaprendendo também. Achando que eu preciso fazer sempre alguma coisa a partir daquilo, né? E acho que de repente é só estar inteiro e sentir e ver o movimento mesmo, né? E é isso, galera. Então, o que você precisa desaprender? Sinta, integre, para depois, quem sabe, fazer alguma coisa ou não, né? Ou deixar de fazer, certo? Grande beijo para cada um de vocês, obrigado pela companhia, linda semana e terça-feira que vem, de novo, ponto de encontro marcado para mais um Café com Edu aqui no Facebook Live, tanto na minha página quanto na página da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Ótima semana para todos, seguimos conectados, vai trocando mensagem, estou à disposição aí para a gente bater um papo. Beijo grande, valeu, tchau, tchau!